Olá, pessoas que estão assistindo a este podcast, Correspondência Internacional aí de Last of Us, né, o nosso veredito depois do primeiro episódio. Temos pessoas ao redor do mundo para cobrir esse primeiro episódio. Então, boa noite aí, Anderson, diretamente aí do Brasil, não é verdade? Tá que nem aquelas correspondências. Boa noite, Henrique. Tava atrasado o sinal aqui. Cara de inchado, porque eu acabei de acordar. Mas será que é inchaço de aquele cara que acordou agora ou que ficou chorando, soluçando, porque viu coisas lindas nesse episódio? Eu não sei, mas eu sei que o meu inchaço é porque eu tomei uma garrafa inteira de champanhe. Pra ti foi tipo New Year's Eve? Que nem no episódio. Exatamente, né? A gente tava conversando antes ali pelas DMs. E tu falou que parecia na manhã de Natal, né? Eu pensei, manhã de Natal, demais, cara. Aí toquei nesse fuso. Inclusive, eu agradeço muito, Henrique, por você ter tido muita integridade, né? Porque a gente viu ali teu vídeo sobre a pré-estreia do The Last of Us e você fingiu ali, né, que não participou, essas coisas. E aí você manteve essa narrativa até pra mim, considerado o melhor amigo, falou que não assistiu a série antes de ninguém, mas todo mundo sabe que você tá um dia na frente, porque você tá na Austrália. E gente, você não o falou negócio, nada. Eu assinei vastos documentos, porque eu até deixei uma dica ali pra se alguém ficou aguçado ali até o final. Eu queria daí já usar essa plataforma aqui, né? Várias pessoas que estão assistindo aqui pra falar que eu vou sim ser um personagem, vou ser um ator na Season 3. E aguarde aí, vai estar lá, pequenininho, em algum canto, um clicker, alguma coisa, vamos ver ainda. A gente não decidiu nada ainda. Foi naquela hora que o Tommy foi falar contigo ali, né? Ele me deu ele fez uma... Ele botou um papelzinho, que daí tinha um endereço, que eu segui lá e a gente fez as negociações. Ele chegou aquele cumprimento assim, né, tipo... Exato. Mas isso, eu já quero falar do tio Tommy. Por causa que é que nem quando o Azaghal fala que ele vira amigo do cara do Anéis de Poder lá, porque cumprimentou e agora meio que apagou tudo que tinha e criou uma nova sensação. O Tommy agora ele é meu personagem quase favorito, assim, porque eu vou me apegar a ele, porque eu conheço o cara. Eu entendo bem, porque quando eu conheci o Paul McCartney... Olha aí, ó, viu? Isso é uma coisa que eu queria falar contigo, inclusive, porque depois de assistir esse primeiro episódio, assim, teve algumas coisas que eu fiquei meio tipo, será que era pra ser assim e tal? Eu acho que ele é o personagem, até agora, mais consistente entre jogo e série, assim. Tipo, eu achei que, tipo, alguns personagens deram uma mudada, né? O Joel tem, tipo, uns lados que não aparecem no jogo. A Ellie e a Dina, nesse episódio mesmo, elas estão, tipo, mais zoeira do que eu acho que elas deveriam estar. Mas o Tommy tá muito, tipo, Tommy. Eu acho que ele é um bom exemplo de uma coisa que eu acho que a série faz muito bem, que é, tipo assim, é o que o personagem precisa. Não necessariamente o cara vai ser fisicamente parecido ou vai ter o mesmo tipo de sotaque, mas a essência tá ali. It's further away, some more drop. He's going uphill, so you gotta compensate. Eu criei toda essa coisa, né? Essa imagem do que seria esses primeiros episódios e tal. Eu achei mais lento do que eu esperava, mas isso é uma coisa boa, porque isso resulta em a temporada ser, tipo, bem trabalhada e ter mais coisas de Last of Us pra mais temporadas, até mais do que a terceira, na minha opinião. Pra quem jogou o jogo, vai ser inevitável a gente fazer essas comparações, né? Mas, tipo, pra quem jogou o jogo, já começa a ver a estrutura das coisas sendo mudada, assim. E daí, se é pra bem ou pra mal, eu ainda não sei. Mas eu gostei do que eu vi, me surpreendeu como alguém que jogou o jogo. Eu achei massa. A primeira cena que não é o flashback ali, ser com a Abby. Quando eu vi a girafa, eu fiquei tipo, já? Assim, porque, tipo, a gente só vai ver a girafa, né? Tipo, as coisas da Abby ali e tal, tipo, na metade do jogo, né? E no começo eu fiquei pensando muito, assim, tipo, sobre... Será que isso é uma coisa pra eles começarem a amenizar, talvez, um pouco o hate que talvez a Caitlyn Dever deve sofrer por causa da Abby? Né? Pra tentar, tipo, equilibrar um pouco as coisas. Porque, assim, essa temporada, nesse episódio, pelo menos, o que me deixou muito claro é que ele tá muito mais escrito pra TV do que qualquer outra coisa. Assim, tipo, a primeira temporada ele segue muito mais a linha do jogo, assim, ele fica mais nos trilhos do que esse episódio mostrou, assim, que eles talvez vão seguir ou não. Isso me preocupa um pouco, porque lugar de fala é que quando você tá escrevendo um jogo de videogame, você tem muito mais tempo pra pensar nas cenas, você consegue, tipo, roteirizar as coisas de uma maneira muito mais forte, às vezes, e mudar as coisas no meio do caminho, porque você tem mais tempo de desenvolvimento, né? Eu dei uma pesquisada aqui sobre a série do The Last of Us e, tipo, a primeira temporada eles fizeram em 11 meses, né? O The Last of Us 2, o segundo jogo, eles demoraram 6 anos, cara. Então, assim... Caraca, tipo, pô, em 6 anos, tu consegue, tipo, voltar numa cena, ajeitar alguma coisa, ou mudar estruturalmente alguma coisa pra aparecer em outros lugares.
Mas agora, essa segunda temporada, ela é muito mais complexa do que a primeira, no sentido, tipo, emotivo e tal. Eu acho que essas temporadas, eles podem cometer alguns deslizes que a gente não tá habituado a ver na franquia do The Last of Us. O episódio, ele tem essa barriga de mostrar a Abby antes, que eu comemorei que nem um maluco, porque, porra, a Abby, pra mim, é a melhor personagem. Nos trailers, tá vendo? Tem uma fala só da Abby. Agora ver uma cena com ela falando num diálogo, uma cena inteira, não é um recorte do trailer. Eu comprei mais ainda ela como Abby, cara. Eu achei ela muito boa. Sim, cara. A Abby da Caitlyn Dever é pra provar que não é força, é jeito. Muito bom. Quando começou aquela cena, eu achei que aquele grupinho dela tá muito, tipo assim, turminha da UFSC, tá ligado? Tipo, Sim. só que, pô, ela segura tanto, cara, e eu acho que ela vai roubar essa temporada, e principalmente a outra, a terceira. Aham. Ela já tava... Lembra que ela tava sondada pra ser a Ellie? Num filme, né? Ia ter um filme do Last of Us. É. Ele bem que não foi pra frente, assim. E, tipo, cara, sei lá, velho, tipo, eu acho que realmente ela vai ser a que vai pegar a série pra ela, assim, porque a Ellie, tipo, a gente comprou muito a Ellie na primeira temporada, mas eu não sei se a Bella consegue segurar a segunda. Tu vai pegar o primeiro jogo e o segundo, eu quase não consigo ver a Ellie como a mesma personagem, porque passou Exato. muito tempo. E daí, pô, a gente sabe que uma adolescente, depois vai nos churrascos de família assim, passam 5 anos, nossa, tá crescido, tá diferente, parece outra pessoa. Tipo, eu sinto que a Ellie do segundo jogo, ela é quase um outro personagem. I'm gonna find. And I'm gonna kill every last one of them. Tu acha que a solução pro The Last of Us segunda temporada era trazer o Marquito? Enfim, cara, eu não sei, tipo, eu acho que, como eu falei, a Ellie ali da Bella, ela talvez eles tenham dado essa forçação de barra ali de zoeira dela e da Dina agora no começo, pra depois ter um contraste grande com o drama que vai vir. E aí a gente sabe que a Bella manda bem pra caramba, né, com relação, tipo, a drama, essas coisas. Mas é que eu não gostei muito de ela ter passado aquelas coisas que ela passou na primeira temporada e já ficar meio, tipo... É que, assim, o que eu não gostei foi de ser boboca, sabe? Tipo assim, elas zoando o lance de confrontar um infectado. Isso pra mim, eu acho que pegou mal, assim. Tipo, eu acho que, tipo, porra, cara, tá, beleza, tu tá ali com teus dramas de adolescente lá em Jackson e tal, mas, pô, cara, tu vai, tipo, entrar num lugar todo zoado e vai tá zoando, sabe? Tipo, fazendo umas brincadeiras que, tipo, cara, a tua amiga morreu já lá, Riley, se tu não lembra, tá ligado? E dessa maneira, vocês estavam, tipo, de boboquinha lá no shopping. Eu achei meio falha isso, pô. Eu acho que, tipo assim, daí agora é um leve spoiler. Eu vou ter que entrar numa região mais de spoiler, porque daí a gente pode discutir um pouco mais aberto, assim. Então, gente, spoiler alert aí. Eu acho que eles vão fazer alguma coisa narrativa. O Craig Mazin, ele é muito fã. Eu vi aquele videozinho depois do episódio ali de bastidores e tal. E eu achei muito legal eles falarem sobre, pô, a galera passa por traumas e tal, então uma terapeuta poderia ser muito útil, valiosa, né, no apocalipse. E daí me lembrou uma coisa, cara, que tipo assim, às vezes quando uma pessoa tá vivendo a vida dela, ainda mais adolescente, assim, nessa época aí de 18, 19 anos, ainda pode você ser bobinho e tal, e não saber o mundo, sabe? Meio que um paralelo que, assim, o mundo é mais complicado do que tu acha, e tu acha que tu é a fodona e tal, né? Quando o Joel morrer, quando ele morrer, sabe? Eu acho que vai ter aquele baque que é tipo... Que ele morre! Ele morre! É que eu vi os episódios. Cara, eu acho que é aquele baque, assim, caralho, eu entendi agora que eu tenho que ficar adulta. Ela já perdeu pessoas, né? Eu acho que ela ficou um pouco anestesiada por estar vivendo ali 5 anos numa vilazinha. Tem a infância que, de repente, ela não teve no QZ lá. Eu não acho que teria gratuito, cara, porque é muito gritante ela ser meio assim... Parece mais criança do que ela era na primeira temporada. Então, eu acho que quando rolar a parada, ela vai sentir assim, tipo, caralho, velho. Tá na hora de ficar séria, assim, sabe? Não digo nem dela escolher isso. Eu acho que por experiência própria, eu sei que, tipo, uma perda, assim, faz tu repensar as coisas e do nada tu fica mais adulto, sabe? Até pelos trailers, a gente vê... Eu compro ela em alguns trechos ali que eu vi, dela sendo mais a Ellie do segundo jogo, mais séria. Porque eu tava jogando agora o parte 2 e eu me surpreendi como a Ellie tá séria. Ela tá muito séria. Tipo assim, ó, ela parece, que nem eu te falei, outro personagem, sabe? Faz sentido, mas é que assim, tenta pensar por esse lado, assim, que tipo, eles colocaram coisas que a gente não viu no jogo logo de começo nesse primeiro episódio. E
O que acrescentou pra gente foi o quê? Eles mostraram um pouco ali de como funciona Jackson, mas acho que foi uma parada mais pra dar uma mensagem, tipo, sobre questão de refugiados. Acho que foi uma coisa mais política ali. Porque tu vê que eles mostram como funcionam as coisas, depois tem aquela moral da história ali que a Maria confronta o Joe, fala, pô, já foi refugiado uma vez, agora tá querendo fechar as paradas aqui pra galera, tá ligado? Muito bom, acho que muito ficou bom. bem, tipo, bem Análise, intrínseco olha isso. aí, ó. Da psicóloga ali, né? Que eu gostei que ela, tipo, primeiro, ela mostra que ela não tá trabalhando de acordo com as normas, porque ela, tipo, ela tá bebendo, ela tá sendo paga por maconha, tipo, e o marido dela era o cara que plantava, né, o Eugene. Assim, eles botaram isso também pra amenizar depois a morte do Joe, né? Que, tipo, spoiler, né? Que que ela fala, pô, era meu marido, tu matou meu marido, tipo, provavelmente o Eugene tava infectado, alguma coisa, o Joe foi lá e, tipo, matou ele pra, tipo, não se transformar. E ela mencionou alguma ela coisa foi, tipo, da forma que mas você... foi o jeito que você fez, tipo... Eu não entendi. Talvez, inclusive, boatos aí que vai ter um episódio dedicado pro Eugene, que nem teve do Bill, assim, sabe? Eu não sei. Da última vez funcionou, na minha opinião. É que o Bill é muito maior que o Eugene, né? Eu só tenho uma Polaroidzinha, assim. Parece até o Momoa. A gente tava jogando ali e parecia muito Jason Momoa. Eu acho que se eles fizeram um episódio inteiro pro Eugene, acho que vai ser vacilo. Acho que, tipo... Eu não sei que tem uma história muito boa pra contar, sei lá, velho. Se não fosse pelo Nick Offerman, que eu já era fã do cara, eu amo o Nick Offerman, eu ia ficar, porra, um episódio inteiro do Bill, sabe? Tipo, que merda. O Bill é legal no jogo, mas eu pelo menos não tinha essa coisa, assim, de querer, não tinha curiosidade, sabe? Mas daí quando eu tinha o Nick Offerman, eu fiquei, pô, não, vai ser massa. É que eu acho que, tipo, a parada do Bill, ela é muito legal, porque ele é um cara que ele... É como se fosse aqueles filmes que a criança fica sozinha no shopping. Ele tem essa idade pra cuidar. Ô, spin-off? Esqueceram do Bill. Esse guri encapetado ficou sozinho em casa. E agora vai usar toda a sua imaginação pra infernizar a vida de dois bandidos. Esqueceram Do Bill. Nesta terça, na sessão da tarde. Primeiro take que apareceu de Jackson, eu tava assim, ó. Cadê o homem tocando um instrumento no meio da galera? Caraca! E eu achei muito rápido! Infelizmente, lá na cena. Nossa, eu achei muito fofo. A gente tava assistindo aqui, né? Eu pulei como se fosse um gol, tá ligado? Cara, igual, tipo, eu já tava esperando, tipo, cadê o Gustavo Santaolalla? Aí, tipo, quando apareceu, ele tava desfocado no fundo da cena de dança lá, a barba dele, assim, tipo, aquela parada aí, tipo, e depois ele começa, tipo, ele aparece tocando o acorde final. Cara, achei muito massa. É muito maneiro, velho. Pra quem não tá ligado, no The Last of Us Parte 2 tem o Gustavo Santaolalla, que é o compositor do game, ele é um NPC tocando um banjo, né, no meio de Jackson, assim. Então, tipo, tu pode passar lá, ele tá lá tocando um banjozinho de boa. Tu pode passar, fazer carinho no cachorro dele. Que eu não sei se é vida real, mas tem um cachorrinho do lado. Cara, muito maneiro, velho. Eu acho que, tipo assim... Pra mim, ele é tão... Que nem fala assim, o Steven Spielberg é foda, mas o John Williams complementa muito as coisas, né? Cara, com certeza. O Gustavo Santaolalla transforma... As músicas do Last of Us são, tipo... Dá vontade de chorar, você escuta... Ele leva muito, ele te leva pra... E é pra... aquela coisa, meio que nem o B.B. King gostava de falar, né? Tipo, as pessoas podem tocar várias notas, mas a minha nota vale por 1000. E é aquele timbre, né, que ele coloca, tipo, cara, é sacanagem. E é legal, eu tava vendo... Eu vi todos os make-off, cara. Eu vi todos! Eu vi o make-off do jogo, do primeiro jogo, o make-off do segundo jogo e o make-off da primeira temporada. E eu achei muito maneiro uma coisa que o Neil Druckmann falou. Que é tipo assim, o Santaolalla também é que nem eu e o Craig Mazin. A gente é minimalista no sentido de qual que é o mínimo de coisa que a gente vai fazer. Exato, senhores minimalistas. O mínimo de coisas que você precisa fazer pra passar aquela mensagem. Tipo, e daí é muito isso, tipo, são 2 notas. E daí, tipo, o resto é só, tipo, ecoando aquilo ali e tal. Os instrumentos parecem coisas que tu encontraria no mundo pós-apocalíptico. Tem até coisa que ele toca num cano, umas paradas bizarras, assim. Cara, isso é muito foda. Eu nunca parei pra pensar nas questões dos instrumentos, assim, se é uma coisa mais pós-apocalíptica, assim. É bem interessante, na real. Faz total sentido. E uma coisa que também faz total sentido aqui pra mim é que, tipo, eu não sei... isso a galera que tá assistindo também pode, tipo, falar, mas eu só comecei a ficar completamente imerso na série, no primeiro episódio ali da segunda temporada, quando começou a ter elementos do jogo.
Tipo assim, quando ele começou a seguir, tipo, by the rule, assim. Tipo, acho Sim. que ali quando tem a cena do Réveillon ali, né? Que, inclusive eu fiquei muito feliz, porque eu tava comemorando aqui como se fosse Réveillon e realmente teve um Réveillon. E quando, cara, o take ali da Ellie na festa é igualzinho do jogo, o color grading do negócio é igual. E essa foi a parte que, tipo, eu olhei pra Dina e falei, ok, como é que é o nome da menina lá, Mercedes? Isabela Merced. Isabela Mercedes. Cara, ali ela foi 100% Dina e eu fiquei tipo, caralho. Tipo, a cara que a Bella faz quando ela tá falando no ouvido dela. Mas é muito legal, né? Porque eu acho que pelo menos o que eu gostei muito da personagem dela foi ver como ela é uma garota encantadora. Tipo assim, eu entendo por que a Ellie se apaixonou por ela, porque ela é muito legal. E daí, tipo, tu começa a ter essa parte dela ser uma amiga legal, divertida e tipo, badass e tal. E daí no final ali, a sensualidade. A Ellie foi seduzida. I think they should be terrified of you. O ator que faz o Jesse, cara, aquele ator, ele é muito bom. A gente conhece ele daquela série Beef. Eu achei ele bem parecido com o Jesse, assim. E eu tava com medo, por causa que tudo que eu via desse ator, ele era meio assim, ó. As entrevistas bem mais introspectivo. E no Treta também, ele é tipo, ele só fala umas O coisinhas. personagem dele no Treta, ele é aquele adolescente bombadinho que... Ele joga LOL, né? Eu acho que ele joga LOL no Treta. Sim, cara. Mas quando eu vi que ele ia ser o Jesse, eu botei fé, assim, porque ele manda bem no Treta ali. Também foi a mesma coisa quando saiu a Caitlyn Dever pra ser a Abby. Tipo, eu assisti aquele filme com ela lá, que é o Ninguém Vai Te Salvar. Como é que é o nome? É isso aí, ninguém vai salvar. Ninguém vai salvar, né? E é um filme bem legal, assim. Mas que eu gostei mais da primeira parte do filme, pra ser sincero, assim. Que, tipo, eles não mostram muito, tá ligado? Tipo, o filme tá mais interessante, assim. Mas, pô, tu vê que ela entrega. Tem vídeo no canal aqui sobre esse filme. Eu nem sei pra onde eu vou apontar, cara. Mas uma coisa que eu gosto de analisar dessa parada... Quando eu assisti o filme, eu fiquei assim, cara, a guria é boa atriz, velho. Só que daí, tipo, depois o filme tem alguns problemas. Mas ela é muito versátil, cara. Tu chegou a assistir aquela série... Que ela é uma minissérie da Netflix, a Apple Vinegar Cider. Não. Que ela interpreta uma menina... Mas vinagre de cidra de maçã é muito bom. Olha aí, cara, eu só lembrava de ti. Ela interpreta é uma história real de uma menina que se passou por... Ela falava como influenciadora que ela teve câncer no cérebro e sobreviveu apenas com dietas e tal. E daí ela vive nessa mentira e tal. E, cara, tem um ódio dessa guria. E, inclusive, ela interpreta uma australiana. E o sotaque dela é absurdo. Todo mundo fala, os australianos no perfil dela fica assim, meu Deus, o teu sotaque é perfeito. E a guria é muito boa, velho. Ela é muito boa, ela é muito versátil, velho. Cara, eu acho que esse segundo episódio vai ser provavelmente o melhor episódio da temporada. Eu vi uma manchete, assim, daquela QG, sei lá. É uma revista famosa. E eu achei bom. Que geralmente homens bonitos na capa. Com as páginas grudadas. Mas é uma revista de prestígio. Tem ali suas manchetes são escutadas com atenção. E, velho, a manchete era... A segunda temporada de Last of Us tem um dos melhores episódios do Century so far. Tipo, do século. Cara. E eu fiquei, caraca, velho. Aquele teaser que saiu hoje ali, tipo, eu fiquei maluco também. Que, tipo, pô, tu mostra a Abby no meio da bagaça toda. Eu acho que tipo assim, eles só, tipo, seguraram algumas coisas pra ir pro segundo episódio, assim, meio que, tipo, pra manter toda a violência no segundo episódio. Acho que o segundo episódio vai ser um massacre desgraçado. E eu gostei também, ali no final deixou mais evidente isso. Mas logo no começo do episódio, quando eles estão abrindo ali um encanamento de cerâmica, quando apareceu aquela parada, eu pensei, putz, vai ter um negócio ali dos funguis ali, né? Tipo, e aí no final aparece lá o negocinho. Eu fiquei tipo, pô, mas e será que não é vacilo dos caras também não terem se ligado nisso antes? Assim? Eles já sabem que o funcionamento da série pelo menos na série, o funcionamento dos infectados é assim, né? Tipo, tem essa rede interna de comunicações assim, ali dos caras, né? A fibra óptica deles ali. A fibra óptica dos... Eu acho que assim, ó, é aquela coisa. Pra ter os eventos ali da coisa, tem que ter umas negligências, entendeu? E meio que, tipo assim, até no jogo e na série, mais no jogo, né? Que tu vê aqueles recadinhos, tu vê aqueles papel, assim, falando de alguma história que aconteceu, tipo, eu tava jogando agora o parte 2, e daí tem em Seattle lá, tem uns NPC lá que só pega o papelzinho. Ele fala, eles colocaram a gente nesse posto aqui, não tem nada pra fazer, então a gente ficou bebendo.
Daí depois tem um outro recadinho, assim. Daí tu encontra um infectado no banheiro. Caraca, velho, a gente vacilou, a gente bebeu aqui e tal, e tipo, do nada esses infectados apareceram e eu vou morrer aqui. Daí, tipo assim, é aquela coisa de negligência, assim, tipo, se descuidou e deu merda. Porque, aliás, esse mundo, ele tem que ser fudido de mal. Isso que tu falou é muito bom, porque a Ellie faz isso naquela cena do mercado, pô. Que ela começa a olhar em volta, aí ela vê o cachorrinho, o funcionário do mês, tá ligado? Mas isso é uma coisa que a gente faz no jogo, tá ligado? Ficou muito legal. Disso, funcionário do mês! Tá, cara, é exatamente isso. No jogo, tem... Eu não ia lembrar isso nem a pau se eu não tivesse jogado ontem. Tu vai lá no supermercado, e daí, tipo, tem um papelzinho e fala assim, ó... para pegar o código do cofre, não é? Do cofre, exato. Só tu vê o mês que o meu good boy foi funcionário do mês. Daí tu vai lá naquela borda, daí, tipo, o único good boy, ó, cachorrinho, em julho, acho que daí tu coloca lá e tal. E eu fiquei assim... Eu fiquei que nem o DiCaprio. E essa cena, ela entrega muito fanservice, assim, pra quem jogou o jogo, né? Porque o jeito que elas se dividem ali pra, tipo, fechar os infectados. E a garrafinha, cara. A garrafinha pra mim foi... Nossa. E depois, cara, ela vai por trás ali, aperta o triângulo pra dar a faquinha no infectado. Cara, isso aí é muito bom. Cara, eu achei isso sensacional. Tipo... Eu vi que a galera falou que, por causa dessa premiere aí, falou que o segundo episódio tem muito fanservice de mecânicas do jogo. Porra, o primeiro já tem muita coisa, cara. Não adianta, velho. Tem que ter esses momentos que emulam gameplay, por causa que, tipo, no jogo tu passa muito tempo. Até a galera, uma das críticas que a galera fala dessa voz é que é repetitiva porque tem muitos cenários de matar os bichos. Sim. Velho, tem que ter os infectados. Eu tava sentindo falta disso na primeira temporada. Agora, quando eu assisti de novo, remediou um pouco. Eu fui mais pela história e tal. Mas, pra mim, não dá. Ainda parece que, tipo... Eles cruzaram metade do país e não tinha infectado, sabe? Eu acho que agora eles vão tentar puxar muita coisa. Eu não lembro quando que aparece os Stalker pela primeira vez no segundo jogo. Eu acho que é bem depois, lá nos prédios de Seattle, assim, úmido. Lá em Seattle, Porque ali daí... no mercado, no jogo, são os instaladores, né? É só tipo os clicker, os runner e é meio que isso, assim. E daí tu tá aprendendo um pouco das mecânicas de novo, né? É meio que um novo tutorial pra se alguém jogou... E aprendendo também que dá pra subir e descer nas paradas. Pô, na real tem muita coisa massa do 2, cara, que eu não lembrava, tipo, da corda, dessas paradas de poder pular, se agachar. Puta merda. Não, e eu achei que é legal que eles entregaram vários pequenos referências, assim, ao The Last of Us 2. As sequências que a gente tem ali, tipo, indo pro mercado, diálogos, tipo, eles colocaram isso em algumas coisas, tipo, a Dina falando com o Joel, tipo, sobre assistir o Curtis and Viper, tá ligado? Tipo, acho que eles fazem, tipo, mais de uma vez a referência, assim, tipo, de ver filme, essas paradas e vai jogando, assim, aos poucos, né? Tipo, não é que nem um jogo, obviamente, mas... esses elementos estão jogados ali nos diálogos, né? Pra quem, tipo, jogou o game, tipo, e catando. Acho que isso ficou legal, assim. Eu acho que, tipo, eu só fiquei um pouco desnorteado, meio que com a estrutura inicial do episódio, assim. Tipo, mas depois, acho que... Depois encaixou de volta. E eu acho que o segundo episódio, acho que eles... Cara, acho que... Domingo que vem, né? Segunda que vem, a gente vai estar, tipo... Que nem muitos infectados. Exato. Caraca, meu joelho começou a doer aqui, não tem noção. Mas agora a gente pode entrar numa sessão aqui de... Não teorias, mas expectativas, quem sabe? Porque eu acho que assistindo muito Game of Thrones e House of the Dragon mais recentemente, eu vejo como eles estruturam as adaptações. A estrutura dos episódios do Last of Us tá muito parecido com o que eles faziam com Game of Thrones. Pra eles é um novo Game of Thrones. E eu acho que combina muito, porque assim, ó, a gente tem mortes aleatórias que ninguém espera, tem os bichos, o exército de bicho e tal. Então, hit all the boxes, sabe? E pra mim, mostrando ali os bagulhinhos... como é que é o nome? As levedurazinhas ali de... Não é levedura, pô, como é que é o nome? Os cabinhos de fungo ali pela coisa. Eu tô achando que eles vão fazer... do pão. Do pão. Eu acho que eles vão pegar todo aquele lance que tem com... Agora, de novo, spoiler. A galera que tá aqui já viu, já jogou o jogo. Toda aquela parte da Abby que tem uma enxurrada de infectado e tal, e tipo, toda aquela horda, né? Que tipo, até depois, acho que tem um flash forward, no jogo é um flashback, que é tipo, ela treinando com o tio Tommy, que inclusive tá agora já mostrando que tipo, eles começaram a andar em grupos, né? Os infectados também, assim. E daí, tipo, eu acho que eles vão fazer uma invasão... Esse flashback ali do tio Tommy é bem depois, né? É bem no meio do jogo, né? Eu acho que é bem depois. Tipo, porque daí a gente vai... assim, tipo...
Eu acho que a gente tá lá em Seattle e daí a Ellie começa a ficar, tipo assim, lembrar de algumas coisas do Tommy, porque, tipo assim, pra tentar entender o que ele fez agora, sabe? Tipo, Pô, Henrique, aquela... te cortei ali, tipo, foi mal. Mas, primeiro, levedura. Falei que sempre vai ter uma cerveja nesses podcasts, né? Antes eu falei pro Henrique. E a próxima é a minha... Porque a gente vai ficar intercalando. Hoje eu tô no cafezinho aqui, ó. Eu tô que nem o Bill. Semana que vem eu vou estar no café. Porque tem que trabalhar o dia todo. Mas, uma coisa que eu preciso falar. Eu acho, como eu já falei, que o tio Tommy é um dos personagens mais estabelecidos. A jornada dele em Seattle é uma das coisas que eu mais quero ver e que eu acho que mais vai ser foda, cara. Eu não tinha Tem parado pra muita pensar cena foda pra mostrar, que a gente não viu, tá ligado? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Caraca, eles podem... tipo assim, ó... Eu assisti um episódio do tio Tommy em Seattle. Sim, cara. Tem cena dele lá com lança-chamas, com os infectados lá, com um bloater, tá ligado? Mas aquilo eu acho que aquilo é em Jackson. É na neve, né? Tem neve. Até eu ia falar... Verdade. Daí a gente já vai pra esse aspecto. Eu tô achando que eles vão fazer toda aquela enxurrada de bicho lá ser meio que uma invasão em Jackson. E daí já meio que cria uma parada meio Game of Thrones, assim, tipo, de exército. Não de exército, mas tu entendeu, né? Tipo, uma horda de bicho vindo destruir tudo e, tipo, eles têm que se defender. E daí nesse caos, shit happens. Nossa, cara. Tá, a gente tem que se encaminhar pro final do episódio, né? Pra não ficar tão gigante pra poder editar essa parada e não ser que nem aqueles outros podcasts que a gente gravou e nunca lançou. Ok. Então vamos ao seguinte, se eles vão ter essa invasão em Jackson, coisas que eu posso apostar aqui que eu não sei se vai acontecer, mas, primeiro, aquela criança que é filha da Maria, não sei se é filha do Tommy também. Tá. No jogo, a gente sabe que a Maria tinha um filho que morreu. Sim. Tipo, tem um altarzinho na série também tem um altarzinho e tal. Tem na série também? Quando a Ellie... Na série, a Ellie chega em Jackson, e daí a Maria vai cortar o cabelo dela. Daí tem 2 nomes. Desse filho que ela já teve e da Sarah. Boa. E daí ela explica e tal. Mas então, ela já perdeu um filho. Então o filho é com o Tommy mesmo. Então isso vai adicionar uma carga dramática pra quando ele for, tipo, decidir se ele vai sair dali ou não pra ir se vingar também, né? Porque no jogo não tem, né? No jogo eles não têm filho. Caraca. Nossa, daí o pai saiu de casa, velho. Nossa, caraca. E vai ficar mais pesado ainda porque, tipo, se a Horda vai atacar Jackson, então, tipo, eles saírem de Jackson é deixar mais vulnerável ainda, né? Tipo, teve a parada toda aqui, tipo, e aí? Tá Caraca, velho. Eu tô já triste pela... Cara, é que assim, ó, primeiro jogo e primeira série sobre amor incondicional e tal, e o segundo é sobre a repercussão da vingança e da violência. É muito trágico, velho. Eu fico com dó do tio. Primeiro jogo, ele é que nem qualquer jogo da Naughty Dog, tipo Uncharted, que é tipo assim, você mata um monte de gente e não acontece nada. Como é que tem tanto guarda, soldado no Uncharted, e tu assassina todo mundo pra achar um tesouro, e não tem consequência nenhuma. É tipo, The Last of Us 1 também é isso, tipo, tu mata um monte de gente, ninguém importa. Aí o segundo vem, tipo, olha só, gente, quer saber? Vocês são que nem os outros. Exato. Fudeu. Imagina se tivesse um spin-off pra cada pessoa que o Joe matasse, velho. Putz! Mas tem uma coisa só que a gente precisa falar brevemente, que é sobre a mudança de timeline também com relação a Abby. Eu acho que eles estão fazendo isso pra gente já se familiarizar com ela, entender um pouco do lado da Abby, mesmo que óbvio que a gente não vai entender. Mas eu acho que eles querem racionalizar. Aí eu acho justo porque, assim, diferente do jogo, a série, ela lida com um público muito maior. E eles já tiveram a experiência de, tipo, daquele hate todo que teve só a atriz do rosto da Abby, já, tipo, teve muito hate. E eu acho que eles estavam com receio de segurar essa raiva por uma temporada inteira, porque a gente só começa a se afeiçoar com a Abby como se fosse a terceira temporada da série. Então a gente ficar 2 anos esperando pra poder, tipo, começar a gostar da Abby. O começo do episódio falando, ó, o Joe matou todo mundo aqui, matou, tipo, tudo que a gente tinha. A gente vai atrás desse filho da puta porque ele acabou com a nossa vida aqui. Então, tipo, já estabelece. Eu sei que isso perde, né, da carga emocional que a gente teve no jogo, que eu acho que é tipo, uma das coisas mais incríveis que eu já vi um jogo fazer, assim. É absurdo. Até porque tu se convence tu entende? Tu tá que nem a Ellie, tu entende por que ela fez, mas tu não consegue aceitar. E daí, todo mundo, tu vê gameplay de todo mundo, velho, pela primeira vez. Quando pega o controle pra controlar a Abby, sai correndo e foda-se, eu não quero, eu só quero ver onde vai. E aos poucos tu vai... Exato, só pula. Não, mas, gente, eu espero que a gente possa repetir isso semana que vem e ter nossas teorias nesse papo, porque é muito bom ter esse tipo de registro. É muito maneiro ter esse tipo de registro. E a gente nunca teve... A gente teve alguns papos já em podcast, mas foi áudio, né?
E daí o outro ainda tinha vídeo, mas vamos tentar fazer com um trailerzinho, vamos ver. Eu acho que a gente tá chegando no melhor possível, se tudo der certo com esse aqui. Então, gente, ano novo aqui, ó, em Jackson. E logo mais vai ter, ó, festinha. Deixa eu ver, eu adoro esse. Meu Deus, show da Loki agora na Austrália. Então, da próxima vez, provavelmente vai ser invertido. Você vai tomando cafezinho e eu vou estar afogando minhas mágoas num vinho ou uma cervejinha. Pô, cara, pior que o próximo episódio vai ser... Até, pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo.